Bom, pessoal, vamos lá então. Como a gente sempre faz, a gente dá uns minutinhos de tolerância aqui para a gente começar, porque sabe que às vezes dá um probleminha na hora de tentar entrar aqui e tal, mas ao mesmo tempo a gente sempre privilegia quem se dispõe a chegar no horário aqui para não ficar todo mundo esperando, né? Então, muito bom dia a todos vocês, mais uma vez. Já temos aqui pelo menos umas 10 pessoas já participando aqui junto com a gente. São 12 aqui no total, né, nós. O que a gente vai falar hoje? Né? Nosso evento é sobre internacionalização dos investimentos e também sobre derivativos, né? Então, são dois assuntos distintos, mas a gente colocou nesse quarto evento que só os fortes sobrevivem mesmo, porque são dois assuntos que não são tão iniciantes assim, né? Você já precisa ter alguma noção sobre investimento, já tem que saber alguma coisa para poder entender sobre esse conteúdo. Apesar de que a gente vai fazer o mais básico possível dentro desse conteúdo que é um pouco mais avançado. Então, de antemão já digo o de sempre, né? Podem fazer bastante pergunta. Os convidados que a gente trouxe aqui para poder falar, eles são muito abertos e estão muito dispostos a responder qualquer dúvida que tenha, tá? Antes de qualquer coisa, eu até estava comentando com o pessoal aqui antes que eu odeio começar qualquer discurso me justificando e pedindo desculpa, bom, por vários motivos, né? Mas que normalmente vocês recebem um convite muito caloroso com uma lembrança nossa, né? Um brinde para a gente fazer um convite bem forte para os nossos eventos. Mas dessa vez tivemos uma complicação atípica. A Isabela estava com os brindes preparados, deixou aqui no meu prédio, mas eu nem cheguei a descer para pegar porque eu constatei que eu peguei Covid e estou no meu 14º dia de sintoma, então já estou em tese 100% recuperado, tranquilo, no máximo um pouquinho aqui de um pouco fanho, mas eu falei, eu não vou pegar os kits e ajudar a distribuir e distribuir Covid para todo mundo, né? Eu acho que ninguém quer um kit Covid aí. E aí eu falei, Gabriel, busca aqui em casa então e organiza essa logística, eu acho que ainda dá tempo e tal. E o tal do danado do Gabriel pegou também. Então, enfim, queríamos muito ter distribuído a tempo para vocês o nosso brinde de sempre, nosso convite caloroso aí, mas dessa vez realmente tivemos uma situação atípica. Agora, não é porque nós não entregamos que eu não vou mostrar o tanto que ficou legal o nosso convite, que vocês ainda vão receber, mas totalmente isento de coronavírus, tá? Pode ficar tranquilo. Mas a nossa... Cara, falou alguma coisa? Desculpa. O nosso kit aqui, a gente passou para vocês o seguinte. Vocês vão receber ainda, né? Dinheiro. Olha aí o dinheiro, vocês conseguem ver aí? O dinheiro da Ciano, uma moeda da Ciano. Tá? E, na verdade, vão ser 6 dinheiros. 6 moedas. E essas moedas que vocês vão receber no nosso potinho de ouro aqui, tá? Vão receber esse dinheiro e vocês vão receber junto essa carta com algumas metas para cumprir ao longo da trajetória de investimento de vocês, tá? Metas totalmente pessoais em que vocês vão estabelecer, quando tivermos os primeiros 10 mil investidos, primeiros 50, 100, 1 milhão, não sei, as metas são de vocês vão colocar aqui e vão traçar esses 6 estágios da meta de investimento de vocês. E a meta pode ser também investir no exterior, investir em algum ativo que você sempre quis e não conseguiu, enfim, vai estabelecer essas metas. Então, é mais uma gincana, uma interação entre a gente, vocês ainda vão receber isso. Então, só mais uma vez, como eu falei, apesar de eu odiar ficar pedindo desculpa, mas eu preciso dizer que dessa vez, pela saúde de vocês, eu não tive coragem de distribuir o nosso kit Covid, tá? Então ele vai depois aí. Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E agora, para a gente então começar,
eu quero convidar aqui o Thiago Silva, que ele é nosso convidado. O Gabriel inclusive, já opera com ele, né? Já faz investimentos com o Thiago. Na verdade, o Thiago tem uma empresa, uma gestora que faz esses investimentos, que é exatamente fazer investimentos internacionais. Então, só falar um pouquinho só do currículo dele, porque ele tem um currículo bem extenso e eu vou deixar com que ele conte mais sobre a vida dele. Mas o que eu tenho para colocar aqui é que ele já começou a carreira dele numa empresa gigantesca, maravilhosa, que é a L'Oréal. E desse tempo todo, desde o começo da carreira para cá, também fez MBA em finanças, fez mestrado nos Estados Unidos, trabalhou no Citibank, também nos Estados Unidos, em Miami, e para resumir bem a carreira, em 2017 montou a Maway Global Investments. Me corrija se eu tiver pronunciado errado, Thiago, mas de qualquer forma ele vai falar bem sobre a trajetória dele, principalmente como investir nos Estados Unidos ou enfim, como diversificar, por que diversificar os investimentos, enfim, vai falar do básico aí até onde a gente tiver a disposição para poder absorver tudo aí. A gente vai sugar bastante conteúdo dele, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vou abrir espaço então para o Thiago. Pode mandar bala, Thiago. A casa é sua. O palco é seu. Lucas, obrigado aí pelo... Bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite. O Gabriel também, que não está aqui, eu acho, com a gente hoje. Não sei se ele conseguiu participar, mas... Inclusive, aproveitando a deixa da questão do coronavírus, ele falou assim, olha, hoje eu tô no meu pico aqui do sintoma, não vou conseguir participar muito. Mas ele está por aqui. Ele só não está no nosso evento hoje, mas ele está por aqui. Mas o Gabriel também já tá experiente. Ele já vem trabalhando comigo há algum tempo. A gente discute bastante. Então, talvez o que a gente converse aqui hoje já seja até básico para ele demais. Mas, legal. Bom, para mim, obrigado aí, Lucas, Isabela, todo o pessoal da Ciano. Um prazer falar sobre esse tema, um tema super quente aí, que faz parte da minha vida desde 2014. Como o Lucas falou, tive uma história aqui no Brasil prévia. Eu trabalhei na L'Oréal, inicialmente numa área não relacionada a finanças. E aí, bom, rapidamente eu descobri que investimentos era o que eu queria fazer na minha vida. Eu fui trabalhar no mercado financeiro no Brasil, trabalhei em gestora, em asset, e depois resolvi fazer mestrado nos Estados Unidos. Fazer mestrado nos Estados Unidos com a ideia de voltar para o Brasil para trabalhar aqui. Nunca tinha pensado em trabalhar com investimentos internacionais. Lá atrás era algo que pouco se falava. E chegando lá eu descobri que existe um mundo gigantesco que a gente está começando a tatear agora aqui no Brasil, mas até pouco tempo atrás não era considerado como uma opção de investimento para a maioria dos brasileiros. E aí fui trabalhar no Citibank, como o Lucas falou. Depois fui para Nova York, em Wall Street, numa gestora menorzinha. Foi uma experiência super bacana, porque ali eram 60 pessoas só e tinha contato direto com o CEO, muitos investidores da América Latina. Entendi que existia uma demanda reprimida dos investidores não brasileiros da América Latina, mas não brasileiros, por investimentos nos Estados Unidos e Europa e internacional de uma forma geral. Comecei a me envolver com o assunto, comecei a atender clientes brasileiros com vontade, com desejo de investir nos Estados Unidos. Em um determinado momento eu entendi que fazia sentido ter minha própria gestora. Tá? E aí foi onde começa a história da Maway. A Maway, inicialmente, o propósito dela era atender exclusivamente clientes com patrimônio fora do país. Depois isso foi avançando, a gente foi agregando outros produtos e serviços e hoje a gente faz um atendimento bastante abrangente para aquele cliente que investe offshore. Tá bom? Então, acho que vamos entrar logo no tema. Assim, eu selecionei alguns assuntos aqui que eu acho que são super necessários serem discutidos antes de se tomar a decisão de
de se investir fora do país. Tá? Então, eu montei uma apresentaçãozinha básica só para guiar a conversa. Mas o mais importante, eu acho, é que vocês aproveitem esse tempo aqui. Somos 10, 15 pessoas aqui, estamos em casa, como o Lucas falou. Aproveitem esse tempo para anotarem, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, no final a gente bate um papo, tá? É super aberto aí a qualquer dúvida, tá? Então eu vou projetar aqui para vocês a apresentação e depois a gente vai para as perguntas. Se quiserem mandar pergunta no chat também, fiquem à vontade. A gente vai te ajudando aí também, tá, Tiago? Com o pessoal, às vezes faz alguma pergunta aqui e tal, qualquer coisa eu te aviso. Legal. Quando eu projetar aqui, provavelmente eu devo perder acesso ao chat aqui. Então, se Isso, alguém perguntar, pode interromper e a gente discute ali na hora. Ou então, se achar que faz sentido aguardar até o final, é jogo rápido, tá? A gente fala no final com mais calma, tá bom? Perfeito. Isabela, tá liberado aí, né, o compartilhamento? Eu estou sem permissão para compartilhar. Nem estava lembrando disso. Espera aí. Aqui. Acho que agora vai. Legal, deu certo. Já estão vendo aí, né? Deixa eu só colocar em modo apresentação. Vamos lá. Então, o tema é investimentos internacionalização de patrimônio, e a gente vai tentar aqui passar pelos pontos básicos para a gente conseguir diversificar nosso patrimônio globalmente, tá? E aí, o tema aqui que a gente tem que levar com a gente é que a gente vai diversificar nosso patrimônio, a gente vai investir em outros ativos, outros setores, outras economias, mas sem abrir mão do retorno, tá? Então, é uma proteção patrimonial sem a gente abrir mão dos bons retornos que a gente consegue aqui no Brasil. Então, no final dessa apresentação, eu queria que todo mundo tivesse com esse aprendizado aí, que essa história de que investir no exterior é pior ou não traz rentabilidade é um mito que a gente vai tentar quebrar aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pelo contexto atual do investidor brasileiro, tá? E também trazendo um pouquinho da história recente aí do investidor e pela transformação que o mercado brasileiro vem passando, tá? Então, a gente brasileiro, naturalmente, ele é concentrado geograficamente, então 100% do patrimônio da maioria dos brasileiros está alocado no próprio Brasil, tá? Durante muito tempo, esse patrimônio alocado no Brasil estava majoritariamente alocado em renda fixa, e mais recentemente a gente percebe um interesse cada vez maior por outros investimentos fora da renda fixa, tá? Mas independente da diversificação em outros ativos, a gente geograficamente continua concentrando todo o patrimônio no Brasil, tá? Setorialmente também a gente é muito concentrado. O Brasil ele tem uma concentração muito relevante no setor bancário, financeiro e na área de commodities. Então, quando você olha para a Bolsa de Valores, uma parcela muito grande do valor da Bolsa de Valores está concentrada ali nos grandes bancos e nas empresas de commodities. Então, são Vale, Petrobras, Gerdau, Suzano, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Essas são as empresas que o brasileiro, em geral, tem acesso. Tá? Apesar da gente estar passando por um processo de transformação, vocês devem estar acompanhando aí a quantidade de IPOs que a gente está tendo na Bolsa. Isso é super benéfico, porque faz com que a gente tenha acesso a diversos setores e reduz a concentração da nossa carteira, tá? Um outro tipo de concentração que o investidor brasileiro tem é o cambial.
Então, o brasileiro, naturalmente, como ele concentra 100% do patrimônio dele no Brasil, ele está investindo em real. Então, eu invisto em ativos brasileiros, setorialmente eu estou concentrado e todo o meu patrimônio está exposto a uma única moeda, que é o real. Tá? Qual é o grande problema disso, né? O problema é que eu faço com que as minhas receitas estejam atreladas ao mercado local, então meu salário, meus dividendos, meus aluguéis são todos atrelados à economia local e a uma única moeda. No entanto, as nossas despesas estão cada vez mais atreladas a fatores não locais. Então, o carro que a gente compra, o açúcar que a gente come, o eletrônico que a gente consome, tudo sofre influência de outras moedas. Tá? Todos esses ativos que eu falei, se não uma parte dele ou toda, são negociadas globalmente. Então, a soja, por exemplo, o açúcar, por exemplo, o petróleo, a gasolina, esses são ativos que são negociados globalmente. O preço é determinado por uma negociação global. Então, ele sofre grande influência do dólar. Então, eu tenho meu salário em real, mas eu consumo produtos que estão sofrendo influência de outras moedas. Então, assim, é muito claro a gente olhar agora para esse ano, né, e perceber como que o brasileiro perdeu poder de compra global, né? Como que o brasileiro, em alguns meses, teve uma desvalorização do patrimônio dele de 30%, 40% se ele não tinha nenhuma exposição em outra moeda. Uma outra questão bastante relevante, essa aqui para mim é um dos pontos que faz com que a gente esteja aqui 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, discutindo alternativas de investimentos, é a queda da taxa de juros. Se a gente olhar ali no gráfico aqui do lado direito, ali em 2016, a gente tinha uma taxa de juros de 14% ao ano. Tá? Então, o investidor ali não precisava fazer nada para obter uma rentabilidade de 1% ao ano com muita tranquilidade. Então, a partir dali, começou um processo de redução de taxa de juros, e essa taxa de juros aqui, não sei se todo mundo está familiarizado, é uma taxa de juros que ela é a balizadora dos investimentos de renda fixa. Tá? Então, quando você investe num produto de renda fixa atrelado ao CDI, ele está balizado por essa taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. Então, a partir do momento que essa taxa ela vai caindo, os meus investimentos convencionais em renda fixa pós-fixado também vão tendo sua rentabilidade reduzida. E aí a gente sai de um patamar de 14% ali em 2016 para um patamar atual de 2%. Então, eu estou falando que eu invisto o meu patrimônio, eu invisto R$100.000 hoje, daqui a um ano eu vou ter R$102.000 brutos, tá? Se eu investir em algum produto que me paga ali 100% do CDI, por exemplo. Não estou falando nem de imposto de renda que você vai pagar, qualquer outra tarifa que incida sobre esse valor. Então, se eu estou rentabilizando o meu patrimônio em 2% ao ano e a minha inflação está sofrendo influência do dólar, por exemplo, que se valorizou em relação ao real tremendamente esse ano, eu estou tendo um descasamento, né? Com o tempo, com o passar do tempo, eu vou perdendo poder de compra se eu não achar alternativas para rentabilizar meu capital acima da inflação real, tá? E aí, como consequência disso tudo que eu falei até agora, o investidor começou a buscar alternativas de investimentos, e uma das alternativas de investimentos é investimentos fora do Brasil. Tá? Mas isso ficou muito claro com o movimento recente que a gente vê os investidores saindo da renda fixa, indo para multimercado, indo para a Bolsa de Valores. Não sei até onde todo mundo aqui acompanha, mas houve um crescimento gigantesco do número de CPF na Bolsa de Valores, né? A gente tinha cerca de 1 milhão de CPFs registrados na Bolsa de Valores, pessoas que ali, de alguma forma, tinham alguma conta para operar renda variável através da B3. Esse valor hoje eu não tenho acompanhado muito de perto, mas eu sei que já passou de 3 milhões em questão de poucos meses aí.
Então, é um processo que a gente vem passando aqui no Brasil. Esse processo lá fora já é muito comum, tá? E esse slide aqui, ele demonstra exatamente isso. Se a gente olhar para outras economias, a gente já percebe que países mais desenvolvidos, como Canadá e Japão, eles já investem fora do país deles, né? Então, o canadense, a pessoa residente lá no Canadá, já tem 76% do seu patrimônio alocado em outras economias. Tá? No Japão, que é um país extremamente conservador, com uma poupança gigantesca, tem 35% do patrimônio deles investido fora do Japão. E aí, assim, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né, para um país também ainda em desenvolvimento, da América Latina, o Chile tem 51% dos investimentos deles feitos fora do país. E o Brasil, ele ficou para trás. O Brasil, ele ainda tem menos de 2% do patrimônio do brasileiro está investido de forma global. Tá? Então, por tudo aquilo que eu falei no slide anterior, por uma conveniência de uma taxa de juros muito alta, o brasileiro sempre ficou muito confortável em manter o seu patrimônio em moeda local, porque isso trazia para ele uma conveniência e um conforto muito grande, um risco muito baixo. Ele já conhece como é que funciona, ele não tinha que aprender nada diferente ali. O tempo foi passando, essa realidade mudou e a gente está num cenário agora onde se faz necessário se buscar alternativas, tá? E aí, aqui do lado esquerdo, você tem alguns números que são bastante emblemáticos aqui sobre o Brasil, tá? Apesar da gente ser a nona, a oitava economia do mundo, o PIB brasileiro ele só representa 3% do PIB global, tá? 2% do mercado global de renda fixa e 1% do mercado de renda variável. Então, se eu tenho 100% ou seja 98% do patrimônio do brasileiro está alocado em Brasil, esses 98% estão alocados em somente 3% da economia global, somente em 2% da renda fixa global e 1% da renda variável global. Então, assim, é muito fácil da gente perceber que a gente não está acessando todas as oportunidades que existem ao redor do mundo. E esse slide mostra bem isso, tá? Esse slide mostra as 100 maiores e mais valiosas empresas do mundo. Você vê que há uma concentração muito clara dessas empresas na América do Norte, Estados Unidos principalmente, Europa e Ásia. O Brasil nem aparece aqui nesse gráfico. Então, se eu concentro meu patrimônio unicamente no Brasil, eu estou deixando de fora do meu portfólio de investimentos todas essas empresas, todas essas oportunidades. Então, não faz sentido eu não acessar maiores e mais valiosas empresas quando eu estou pensando em investimentos, em um processo de construção de patrimônio, em um processo de proteção de patrimônio e transferência de patrimônio para futuras gerações, tá? Então, aqui você vê empresas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente conhece, que a gente utiliza, e a gente acaba não se tornando sócio dessas empresas quando a gente fala de investimento. E aqui eu trago, aqui é algo talvez um pouco mais técnico para alguns, eu vou tentar ser o mais didático possível, mas a gente pode tatear isso em mais detalhes também quando a gente terminar essa apresentação, se ficar alguma dúvida, tá? Eu trago aqui nesse slide as principais diferenças de você acessar o mercado internacional através do Brasil ou acessar o mercado internacional tendo meu recurso fora do Brasil. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso manter meu dinheiro no Brasil, eu tenho uma conta numa corretora ou num banco no Brasil e através dessa corretora eu acesso alguns veículos que vão investir internacionalmente. Ou eu posso pegar meu recurso, enviar para o exterior, fazer o mesmo processo lá, abrir uma conta lá fora, banco numa corretora, ter meu recurso lá fora e comprar os ativos lá diretamente, tá? Então eu vou falar sobre a diferença desses dois modelos. Isso é muito individual, tá?
cada investidor vai saber o que funciona melhor, não tem um melhor do que o outro, é mais para vocês conhecerem as opções e entenderem que dá para fazer das duas formas, tá? Então, começando aqui na primeira linha, qual os veículos que eu tenho acesso aqui no Brasil para investir internacionalmente? Então, acho que o principal deles são os ETFs. Os ETFs são fundos de índice, são fundos que a cota é negociada em bolsa de valores. Então, nada mais é do que um fundo, e esse fundo ele vai investir num índice internacional. Então, um índice muito famoso é o S&P 500. O S&P 500 é correspondente ao nosso IBOV aqui no Brasil, o Ibovespa, índice Ibovespa. Então, ele é composto pelas 500 maiores empresas negociadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Então, quando eu invisto num ETF que replica o S&P 500, eu estou naturalmente investindo através desse fundo internacionalmente. Uma outra forma de você acessar o mercado internacional, e esse é um veículo que vem ganhando bastante tração recentemente, cada vez mais gestores vêm tendo dentro da casa deles de gestão um produto específico para investimento internacional, são os fundos de investimento. Então, aqui esse é mais comum para todo mundo, é um fundo de investimento onde você coloca o seu recurso ali dentro, você delega a gestão para um time e esse gestor vai investir o seu dinheiro internacionalmente, tá? Uma outra forma menos comum de se acessar o mercado internacional e que passou por uma mudança muito recente são os BDRs, tá? Os BDRs, eles são recibos de ações recibos de ações internacionais negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Então, se eu quiser comprar uma ação da Apple, eu posso enviar meu dinheiro lá para fora e comprar a ação diretamente, ou eu posso aqui na Bolsa de Valores brasileira comprar um recibo que me dá direito a uma ou mais ações da Apple lá fora. Então, isso é uma forma de você alocar dinheiro no ativo internacional através da Bolsa brasileira. Na verdade, você não compra o ativo diretamente, você compra um recibo, tá? Tem algumas diferenças técnicas aí. Quando eu olho para o mercado internacional, e aí falando aqui de abrir uma conta lá fora, enviar meu recurso lá para fora e fazer um investimento diretamente, as minhas opções elas crescem, tá? Então eu posso lá fora comprar a ação diretamente, então eu não compro um recibo, eu vou lá e compro a ação da Apple diretamente. Eu posso comprar títulos de renda fixa, como aqui no Brasil a gente investe no Tesouro Direto ou investe numa debênture, lá fora eu vou lá também e faço um investimento em renda fixa da mesma forma. Eu também tenho ETFs lá fora, e aí a variedade de ETFs, a quantidade de ETFs é muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil. Fundos de investimentos também eu tenho acesso lá nos Estados Unidos e Europa, principalmente. No entanto, lá está acontecendo um movimento contrário ao que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, enquanto a gente está aumentando o número de fundos, lá fora, cada vez mais você vê uma redução, uma migração dos investidores que investiam em fundos de investimentos para os ETFs e para os investimentos diretos em ações e bonds. E lá nos Estados Unidos também, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo dos Estados Unidos, que é mais prático, você também consegue, através da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, investir em recibos de ações internacionais. Então, lá você investe na ADR, né? Lá, então, por exemplo, na Bolsa Americana, eu consigo comprar um recibo da Petrobras. Isso quer dizer que, através da Bolsa Americana, eu consigo acessar diretamente uma ação brasileira. Tá? Então, esses são os principais veículos de investimentos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Qual que é a diferença em termos de custo? Tá? Naturalmente, aqui no Brasil, como a gente ainda é um país que está engatinhando comparado com economias mais desenvolvidas, as taxas elas são muito mais altas,
você tem poucos players, então são poucas casas que oferecem investimentos internacionais, então as taxas são muito altas. Tá? Então, você investe num fundo de investimento internacional aqui, ele vai te cobrar aqueles 2% ao ano, mais 20% de taxa de performance muitas vezes, e comparado lá fora, isso é uma taxa muito alta ainda. Outra característica dos investimentos aqui no Brasil são as baixa liquidez. Tá? Então, quando você olha para as BDRs, por exemplo, a grande maioria das BDRs tem baixíssima liquidez. Algumas delas têm liquidez zero, quer dizer que se você quiser vender sua BDR, você pode não encontrar um comprador do outro lado, a não ser que você reduza muito o seu preço de venda. Então, isso é algo que dificulta um pouco o investimento aqui no Brasil, apesar de, recentemente, a CVM mudou a parte da regulamentação para investimento em BDR, tá? Há muito pouco tempo atrás, somente investidores qualificados conseguiam acessar as BDRs, e a gente está passando por uma mudança agora, onde investidores não qualificados também vão conseguir acessar as BDRs. Então, isso é muito bom, isso democratiza, isso dá acesso, e é provável que a liquidez das BDRs também fique mais alta, porque a gente vai ter uma base maior ali de investidores negociando no dia a dia. Tá bom? Lá fora é o oposto aqui do Brasil. Tá? As taxas são baixíssimas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, um ETF aqui no Brasil que investe no S&P 500, ele vai cobrar 0,5% de taxa de administração ao ano, enquanto um ETF lá fora, que também investe no S&P 500, vai cobrar 0,04% ao ano. É uma taxa mais de 10 vezes menor do que a taxa que a gente paga aqui no Brasil. A liquidez é altíssima, tá? Os volumes negociados lá fora são gigantescos. Só para vocês terem ideia, o valor de mercado da Apple, por exemplo, ele é maior do que todas as ações brasileiras somadas, mais do que todas as ações negociadas na DAX, na Bolsa da Alemanha. Então, assim, volumes extremamente altos, principalmente quando a gente fala de mercado americano. Tá? Quando a gente vai para a Europa, isso se reduz bastante, mas mercado americano é extremamente líquido, os volumes são tremendos, e você consegue acessar com bastante facilidade e custo extremamente baixo qualquer ativo. Tá? O custo operacional lá também é baixo. Tá? Custo operacional aqui a gente pode dividir em várias partes. Tá? Tem um custo operacional de manutenção da conta, por exemplo, tem um custo operacional de se comprar uma ação, né, da corretagem. Como que vem funcionando isso lá? Como está acontecendo aqui no Brasil, lá a maioria das corretoras já zeraram taxa de manutenção da conta, já zeraram custo de corretagem. Então, aquele investidor mais básico que vai investir em ETF, comprar uma ação, comprar um bonde, ele não tem custo operacional para manter e para operacionalizar essa conta. Tá? Isso também é um processo que está acontecendo aqui no Brasil mais recentemente. Agora, se eu for um investidor mais sofisticado, se eu tiver um volume mais relevante e for investir no exterior, muitas vezes é importante que eu faça um planejamento tributário sucessório bem feito, e isso vai me levar a investir através de uma empresa. Então, eu constituo uma empresa, seja nos Estados Unidos, seja fora dos Estados Unidos, coloco o recurso dentro da empresa, e aí essa empresa vai fazer os investimentos. Tudo isso por uma questão tributária, por reduzir o imposto que eu vou pagar lá na frente, e também por uma questão de sucessão, tá? Caso de falecimento de um dos donos dos sócios dessa empresa, essa transição para os herdeiros fica mais fluida e menos custosa, tá? Quando eu vou investir através de uma estrutura, né, que a gente chama de estrutura offshore, eu posso ter um custo operacional maior. Eu provavelmente vou ter que ter um contador envolvido, eu vou ter que ter o custo de
de estabelecimento dessa estrutura. Não é nada muito relevante, fora da realidade, mas dependendo do volume que a gente estiver falando, isso vai se tornar mais relevante ou menos relevante, tá? Então, custo operacional de se investir através de uma estrutura é um pouquinho maior do que quando você vai investir como pessoa física. Diversidade, eu já tateei isso um pouco no ponto anterior, mas os custos, a diversidade no Brasil, ela é muito baixa ainda, tá? Só para vocês terem ideia, a gente tem cerca de 13 ETFs listados no Ibovespa. Esse número aqui é aproximado, eu não acompanho isso muito de perto, mas é um número muito pequeno, tá? E os custos, como eu disse, são elevados. Você tem aproximadamente 500 BDRs, então eu tenho ali ações do Google, do Facebook, da Disney, uma série de ações, mas a grande maioria delas não tem liquidez. Então, se você for olhar para as que têm liquidez, vai ser um número muito menor do que esses 500 aqui que eu estou mencionando. Lá fora, de novo, é o oposto, tá? Tudo muito elevado, e aqui eu pego como exemplo, de novo, o mercado americano. São cerca de 7 mil ações negociadas nas bolsas americanas. Eu falo bolsas porque lá a gente tem diversas bolsas, diferente aqui do Brasil, que a gente só tem uma única bolsa de valores. E ETFs, a gente tem cerca de 2.300 ETFs. Tá? E aqui eu estou... De novo, não estou considerando o que a gente pode acessar na Europa, Ásia, enfim, só os Estados Unidos nos dá acesso a essa quantidade de ativos. E aí eu estou falando de todos os setores, de todo tipo de ETF que você imaginar, eu tenho acesso na Bolsa Americana. E aí esse ETF, por exemplo, os ETFs são muito comuns para o investidor que está começando, que está buscando aprender e tatear lá o mercado internacional, e até investidores mais sofisticados vêm cada vez mais utilizando os ETFs, porque eles de fato são muito eficientes em termos de custo, eficiente operacionalmente, e ele te dá uma exposição muito abrangente, que se você fosse fazer individualmente, você teria um custo muito maior, um nível, uma necessidade de acompanhamento também muito maior. Então, quando você compra, por exemplo, um ETF que te dá acesso às 1.000 empresas mais valiosas do mundo, por exemplo, você com uma única compra de um ETF, você já tem acesso a todas essas 1.000 empresas. Se você fosse fazer isso individualmente, obviamente seria talvez um trabalho impossível para a pessoa física fazer. Então, é um veículo extremamente eficiente do ponto de vista operacional, de custo, e cada vez mais usado pelos investidores internacionais. Tá? O último ponto, que é um ponto que eu não vejo ser muito discutido, mas eu acho bastante relevante da gente pensar, onde vai estar o meu dinheiro e qual regulamentação eu vou estar exposto quando eu decido investir internacionalmente através do Brasil e quando eu decido, de fato, investir lá fora. Tá? Quando o meu dinheiro está aqui no Brasil, investido num fundo de investimentos, eu estou exposto à regulamentação brasileira. Então, se em um determinado momento essa regulamentação mudar, pode ser que eu não consiga ter a mesma flexibilidade de mandar meus recursos lá para fora como se eu tivesse o dinheiro lá fora desde o início. Tá? Então, um exemplo aqui em algum tempo atrás, o governo determinou que compras em cartão de crédito internacionais pagariam IOF de 6%. Então, vamos supor que eu faça toda a minha poupança, construa meu patrimônio através do Brasil, e eu tenho um objetivo de lá no futuro eu pegar esses recursos que estão sendo construídos em dólar, por exemplo, e decido levar esse patrimônio lá para fora. E aí a regulamentação muda, o governo brasileiro fala, a partir de agora, para você enviar dinheiro para o exterior, você paga um IOF de
de 6%, 10%, o que seja. Naquele momento, eu vou perder 10% de todo esse patrimônio que eu acumulei. Tá? Então, isso é um ponto que você precisa levar em consideração. Se eu estou fazendo investimento internacional simplesmente por uma questão de diversificação do meu portfólio, eu só quero pulverizar um pouco mais os meus investimentos, eu não tenho intenção de eventualmente utilizar esses recursos fora do Brasil, menos mal, tá? Você, nesse caso, eu não vejo tanto problema de você manter os recursos no Brasil. Agora, se o meu objetivo em investir em outra moeda, em outros países, é de fato utilizar esse recurso fora do país, eu preciso levar esse risco interno em consideração, tá? Quando eu invisto lá fora, meu dinheiro já está lá fora. Então, eu também estou sujeito à regulamentação, mas é uma regulamentação diferente da brasileira. Estou sujeito a uma regulamentação americana, por exemplo, europeia, por exemplo. Então, esse risco também existe, mas pelo menos o meu dinheiro já vai estar no local onde eu vou utilizá-lo lá na frente. E quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, são países mais desenvolvidos que o nosso, com uma segurança jurídica muito maior, alterações de regulamentação muito menor do que a gente vê aqui no Brasil. Então, eu entendo que o risco de uma alteração relevante na regulamentação de acontecer lá fora é bem menor do que aqui no Brasil, que é um país ainda que está se ajustando, está se organizando e está se desenvolvendo. Então, esse outro slide, ele vai mais um pouco para a prática, né? Como é que é o processo de tomada de decisão? Bom, decidir investir internacionalmente, quais são os pontos que eu preciso levar em consideração antes de fazer isso, tá? Se vocês olharem aqui para baixo, o último item é a compra do ativo, tá? Isso tem uma razão, tá? Porque quando a gente decide investir em um mercado que a gente não conhece, em uma regulamentação que a gente não conhece, em um país que a gente não conhece, a gente precisa entender muito bem o que a gente está fazendo para a gente não ter surpresa lá na frente. Tá? Então, o primeiro ponto ali em cima, do lado direito superior, é a gente ter muito claro quais são os nossos objetivos. Tá? Então, eu mencionei no slide anterior sobre um objetivo que eu posso ter de morar no exterior daqui a um tempo, enviar minha filha para fazer faculdade no exterior, ter qualquer objetivo relacionado a outras economias no futuro. Eu preciso ter isso muito bem claro, porque isso vai impactar todo um planejamento que eu vou fazer na sequência. Então, quanto mais clareza eu tiver da onde eu quero chegar no curto, no médio e longo prazo, isso vai fazer com que o meu planejamento ele seja mais eficiente. E aí, na fase de planejamento, de novo, eu preciso fazer um planejamento sucessório e tributário. Se eu decidir investir fora do país, eu preciso saber qual é o impacto tributário que eu vou ter investido lá fora, como é que eu pago o meu imposto, se eu vou investir através da minha pessoa física ou se eu vou constituir uma empresa para fazer os investimentos. Eu vou precisar de um contador, não vou precisar de um contador. Em caso de eu vir a falecer, como é que esse meu patrimônio é transferido para os meus herdeiros? Tudo isso precisa ser pensado antes de você fazer a remessa lá para fora. Quando se investe aqui através dos veículos aqui no Brasil, isso é menos relevante porque a tributação e a sucessão ela é da mesma forma se eu estivesse investindo em qualquer ativo brasileiro. Tá? Então, se eu comprar uma ação brasileira ou eu investir no ETF aqui no Brasil, a tributação e a sucessão ela vai seguir um caminho muito semelhante. Tá? Então, isso é menos relevante quando eu invisto através do Brasil. Dentro do planejamento, eu preciso entender também quais são os veículos mais adequados. Né? Se eu vou utilizar o ETF, se eu quero comprar ação diretamente, se eu quero comprar um bonde diretamente. Isso vai ajudar até na tomada de decisão. Eu devo investir aqui no Brasil ou eu coloco meus recursos lá fora? Se eu quiser investir em ação, necessariamente eu tenho que ter o meu ativo lá fora. Se eu investir aqui no Brasil, eu posso até acessar a ação, mas através de um recibo, uma BDR. Não é ação diretamente.
Então, definir bem quais são os veículos que eu vou utilizar, quais são os veículos mais adequados para eu atingir aqueles objetivos meus de curto, médio e longo prazo, é muito importante você já ter isso prévio, ter um entendimento de quais são os veículos disponíveis, quais são os custos envolvidos, quais são as tributações envolvidas nesses veículos, tá? Outro ponto importante no planejamento é qual o meu prazo de investimento, né? Então, eu estou investindo para a minha aposentadoria, eu estou investindo para minha filha estudar lá fora daqui a 10, 15 anos, ou é um investimento de curto prazo, é uma operação que eu quero fazer simplesmente para proteger minha carteira de uma volatilidade de curto prazo aqui no Brasil. Se eu estou falando de curto prazo, obviamente, eu olharia para os investimentos aqui no Brasil mesmo. Então, você não precisa fazer todo o processo de internacionalização para você investir em ativos não brasileiros. Você faz isso aqui no Brasil mesmo. Agora, se eu estou falando de médio e longo prazo, começa a fazer sentido eu fazer todo um planejamento para internacionalizar meu patrimônio e ter o patrimônio lá fora, tá? Com esse planejamento já bem definido, eu parto para a estratégia. Então, qual o ativo que eu vou utilizar? Eu vou ter Google, Facebook, ou eu vou comprar ativos europeus? Qual é o ativo em si, tá, que eu vou comprar? Qual o nível de liquidez que eu preciso? Se o meu prazo de investimento, se o meu horizonte de investimento ele é bem distante, ele é bem longo, a minha liquidez pode ser mais reduzida. Se ele é mais curto, eu preciso ter liquidez mais imediata. Se eu tenho necessidades recorrentes de um pagamento, por exemplo, em outra moeda, eu posso utilizar ativos que distribuem eventualmente um aluguel, um dividendo. Então, a liquidez aqui é como eu transformo os meus recursos investidos em moeda para eu eventualmente acessar outro ativo ou pagar uma conta que eu tenho em outra moeda, ele é muito importante, tá? Então, defino os ativos, vejo qual é a liquidez mais adequada e em qual moeda eu quero investir. Isso também é muito importante, tá? Assim, eu falo muito do dólar, porque é a moeda internacionalmente mais comum, mas basicamente você consegue investir lá fora em qualquer moeda que você quiser, tá? Inclusive, as plataformas mais avançadas, elas te dão a possibilidade de investir em diversas moedas numa única conta. Então, eu posso ter uma conta, eu tenho 100 mil dólares ali dentro, 50 mil está em euro e 100 mil e 50 mil estão em dólar. Eu posso comprar uma ação da Apple, que é uma empresa americana, em euro, e eu posso comprar uma ação da Mercedes em dólar. Então, eu posso fazer essa diversificação cambial dentro de uma única conta. Então, definir a moeda é muito importante e eu acho que essa moeda que você definir, ela tem que estar alinhada com o seu objetivo que você definiu lá no início. Então, se o meu objetivo é morar na Europa, faz muito mais sentido eu ir construindo o meu patrimônio em euro do que em dólar, por exemplo. Se o meu objetivo está atrelado à economia americana ou alguma economia que eu consigo utilizar o dólar facilmente para converter a moeda, eu faria minha reserva em dólar. Então, aqui é uma questão que você precisa definir de acordo com os objetivos que você definiu lá no início. E aí, com esses 3 pontos muito redondos e bem claros para vocês, você parte para a implementação, que é a parte mais fácil. Tá? Então, aqui é a abertura de conta, igualzinho a gente faz aqui no Brasil, a remessa dos recursos, isso aqui cada vez mais vem se tornando algo trivial. Os bancos já faziam, mas sempre foram muito burocráticos, caros. Depois vieram as plataformas, as corretoras começaram a fazer também. E hoje você tem plataformas focadas exclusivamente na compra e na remessa de dólar. Então, existem algumas plataformas que você faz tudo de forma digital, você entra, você não conversa com ninguém, você preenche um cadastro, faz o upload da sua documentação, você faz a remessa do dinheiro, em um dia o seu dinheiro está lá fora com um custo extremamente competitivo, tá? E por último, depois desse processo todo, desse caminho todo que você percorreu, você vai lá e comprar os ativos. Comprar os ativos é como a gente compra aqui no Brasil, como a gente investe num fundo de investimento aqui, como a gente compra uma ação aqui, como a gente compra
um título de renda fixa aqui no Brasil. Então, eu fiz questão da gente passar por todo esse caminho, porque muitas vezes no meu dia a dia aqui, lidando com os clientes, as pessoas querem partir direto para o último ponto aqui de implementação. Bom, qual corretor eu abro conta, como eu faço a remessa e como eu compro o ativo? Tá? Essas são as perguntas iniciais, quando é muito importante e necessário que você faça outras perguntas antes dessa última etapa. E aqui, esse gráfico eu resolvi trazer até para a gente aquecer a nossa discussão aqui e trazer um pouco mais para a prática, né? E a gente conseguir tangibilizar como é que seria o comportamento, né, de uma carteira 100% concentrada no Brasil versus uma carteira que tem um percentual pequeno investidos em outras economias. Tá? Então, aqui no gráfico, na linha preta, a gente tem o CDI, tá? Que é aquela taxa que eu falei inicialmente, que remunera os produtos de renda fixa pós-fixados. Tá? Então, você vê um comportamento linear e crescente ao longo do tempo. Você tem a linha azul clara, uma carteira composta por ativos 100% brasileiros. Tá? Então, você tem ali 60% de renda fixa e 40% de renda variável. E essa é uma carteira que qualquer um de nós aqui, em 2 minutos, com um custo extremamente baixo, a gente consegue montar. Ela é 60% de Tesouro Selic e 40% de um ETF do Ibovespa, tá? Um BOVA11, por exemplo. E aí você tem na linha verde uma carteira que eu estou chamando aqui de carteira global. Como é que ela é composta? Ela é composta também por 60% de renda fixa, 40% de renda variável. Só que dentro dessa renda variável, o que eu fiz? Eu coloquei 20% alocado em Brasil e 20% alocado em S&P 500 Estados Unidos. Tá? Como é que eu fiz isso? 60% em Tesouro Selic, 60% no ETF de Ibovespa e 20% no ETF de Bolsa Americana, no índice S&P 500. Tá? O que a gente percebe? A linha azul ela é uma linha muito mais volátil. Você vê que os topos e os fundos dela são mais espaçados. Ela sobe, ela cai, ela sobe, ela cai, muito mais do que a linha verde. Tá? Quando a gente chega ali em fevereiro, março, abril desse ano, onde a gente teve um teste de fogo, o que aconteceu com a carteira Brasil? Ela teve uma queda muito mais aguda e ela ainda vem se debatendo ali, lateralizando, tentando se recuperar e ainda não voltou ao patamar pré-crise, né? Antes de fevereiro ali. Então, é uma carteira que está muito concentrada a uma única economia. Se essa economia estiver indo bem, ela vai performar bem. Se essa economia não estiver indo tão bem, ela não vai performar bem também. Então, assim, você concentra os seus recursos numa única economia, numa única moeda, e você sofre os impactos disso, principalmente quando a gente tem altos níveis de volatilidade, que é o que aconteceu nesse ano ali no primeiro trimestre, segundo trimestre. Por outro lado, a gente vê a curva verde, que é a carteira, representando a carteira global. Ela tem primeiro um comportamento muito mais linear. Você vê que ela não sacode tanto quanto a linha azul. E quando chega ali em fevereiro, em março e abril, ela cai, como todos os ativos globais caíram, mas ela cai menos e ela se recompõe muito mais rápido. Por quê? Porque você tem 2 componentes aqui que trazem uma diversificação. Você tem um componente dólar, tá? Então o dólar se valorizou muito em relação ao real, isso fez com que os preços dos ativos internacionais também se valorizassem, e você tem uma diversificação geográfica, você está acessando a Bolsa Americana, o mercado americano, que se recuperou muito mais rápido do que o mercado brasileiro. Então, esse gráfico ele é muito importante para a gente entender que não precisa de
tanta sofisticação para você criar uma carteira global. Essa carteira que eu criei é uma carteira super simples que qualquer um da gente aqui conseguiria colocar de pé muito facilmente, tá? Então, qual que foi o resultado em 3 anos das 2 carteiras e do CDI? Tá? O CDI, nos últimos 3 anos, ele teve uma rentabilidade de 18%. Então, aquela pessoa que ainda está investindo 100% do patrimônio dele em renda fixa, nos últimos 3 anos, viu o patrimônio dele se valorizando 18%. A carteira Brasil, ela se valorizou 34%, bem acima do CDI, tá? Mas com bastante volatilidade ao longo do caminho. A carteira global, ela se valorizou 62%, né? Quase o dobro da carteira Brasil e o triplo do CDI. Tá? Então, isso é um dos pontos que eu comentei lá no início, né? Que a gente investir internacionalmente é uma questão de sobrevivência, é uma questão de proteção patrimonial, uma questão de você não ficar exposto a uma única geografia, a uma única moeda. É uma questão de você diversificar seu patrimônio, mas de forma alguma abrir mão de retorno. Tá? O retorno no longo prazo ele se mostra muito mais consistente do que você investir 100% do seu patrimônio no Brasil, que é um país ainda muito volátil, muito frágil economicamente, fiscalmente, extremamente fragilizado também, principalmente agora é uma discussão bastante relevante, politicamente também muito frágil de novo. A gente olha para trás, a gente vê quantidade de impeachment que a gente teve, mudança de moeda, inflação. Então, assim, é um país que inevitavelmente vai ter seus altos e baixos com muita frequência, diferente de outras economias mais desenvolvidas, que também sofrem volatilidade, mas por estar em um patamar de desenvolvimento acima do Brasil, sofrem menos. Tá? E aí, de novo aqui, trazendo para a prática, como é que seria a evolução financeira do meu patrimônio se eu investisse na carteira Brasil versus a carteira global. Tá? Carteira Brasil, se eu tivesse investido lá atrás R$1 milhão, eu teria hoje R$1.348.000. Só que você vê que ao longo do caminho, eu vou para 1.011.000, depois eu volto para 952, depois eu vou para 1.054, depois eu volto para 985 e assim por diante. Eu vou tendo volatilidade ao longo do caminho. Enquanto na carteira global, eu tenho uma evolução muito mais consistente. Então, eu vou ali para 1.004.000, depois 1.100.000, depois 1.085.000, 1.100.000 novamente, 1.074.000 e assim por diante. E o resultado disso lá em 36 meses é que eu chego a R$1.620.000, uma diferença de praticamente R$300.000 em relação àquele investidor que concentrou todo o seu patrimônio no Brasil. Mas o mais interessante disso está aqui embaixo. Tá? Quando eu olho para a volatilidade, para a variação que eu tive do meu patrimônio ao longo do tempo, a carteira Brasil me trouxe uma volatilidade de 15%. Ou seja, ela variou em média ali para cima e para baixo, 15% para cima, 15% para baixo. Ela teve uma volatilidade média nos 36 meses de 15%. Quando eu olho para a minha carteira global, eu tive uma volatilidade de só 11%. Tá? Isso é praticamente 40% a menos do que a volatilidade da carteira Brasil. E eu tive um retorno maior. Então, aqui está um ponto muito interessante. A diversificação bem feita, com ativos descorrelacionados, com ativos que têm correlação negativa, ela traz para mim esse benefício. Ela traz para mim o benefício de eu ter menor variação do meu patrimônio e um retorno maior lá na frente, que é exatamente o que a gente vê acontecendo aqui nesse exemplo. Tá? Então, consegui incrementar minha rentabilidade em praticamente R$300.000, R$280.000,
tendo uma variação do meu patrimônio muito menor. E aqui, só para a gente finalizar, isso é um estudo bastante interessante que fala sobre essa questão da volatilidade, né, da variação do meu patrimônio, feito por uma das maiores gestoras do mundo. Ela fez um estudo em diversas economias mais desenvolvidas, economias menos desenvolvidas, e ela mediu o nível de volatilidade das ações negociadas nessas economias, nesses países. Tá? E ela identificou que uma alocação global consegue diminuir a volatilidade da sua parcela de ações, da sua parcela de renda variável em 40% e 50%, tá? Comparado a uma alocação concentrada naquele país que ela estava analisando. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma volatilidade histórica de cerca de 17%. Quando a gente olha para a Austrália, por exemplo, isso é muito maior. Quando a gente olha ali para Hong Kong, a gente tem uma volatilidade histórica de 35%, e assim sucessivamente. E aqui embaixo, na linha azul clara, você tem o Emerging Markets, que é onde o Brasil está incluído, são os países emergentes. Você tem uma volatilidade de 24%, 25%, enquanto quando você monta uma carteira global, e ali representado pelo roxinho ali embaixo, você consegue reduzir essa volatilidade para cerca ali de 13%. Então, o que ele está mostrando aqui, esse gráfico? Que quando você monta uma carteira globalizada, você consegue ter a sua volatilidade minimizada. Essa carteira global, dentro de todas as outras carteiras acima, né, ela é que traz a menor volatilidade. E não necessariamente, como a gente viu no exemplo anterior, a gente está abrindo mão de rentabilidade. Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Deixo aqui meus contatos, eu vou colocar os contatos ali no chat também para vocês terem com mais facilidade. Fiquem à vontade para fazerem contato comigo em qualquer momento depois dessa conversa. E eu acho que agora a gente vai para um momento mais interessante da conversa, onde eu deixo de falar aqui sem parar e troco ideia aí com vocês e fico à disposição aí, Lucas. Maravilha, Thiago. Muitíssimo obrigado. Foi excelente a explanação, né? Eu acho que pegou bem para quem realmente não fazia ideia de como é que funcionava ali e tal, conseguiu saber sobre as oportunidades de investimentos, ETFs, a questão da volatilidade, enfim, foi bem completo mesmo. Eu já coloquei aqui uma série de perguntas, tá? Tem bastante coisa aqui que eu mesmo tenho curiosidade. Antes só que eu faça as minhas, eu vou perguntar se alguém aqui já de imediato tem alguma pergunta que já está aí na bica. E eu sei que muitas vezes as pessoas ficam um pouco sem graça de iniciar as perguntas, então eu sei que na hora que começar a pergunta vai aparecer alguém aqui já para perguntar também. Mas antes eu já vou dar direto a oportunidade para alguém que queira fazer alguma pergunta. Tem alguém aí? Pode ficar à vontade, abre o microfone, não tem pergunta certa e errada, é algo que é muito novo para todo mundo, tá? Eu, por uma questão de destino, fui parar lá fora e vivo isso há algum tempo, mas pouco tempo atrás também, apesar de trabalhar no mercado financeiro já há 8 anos, antes de eu mudar para os Estados Unidos, não sabia nada. Se você me perguntasse se dava para investir lá fora, eu ia falar que acho que não, não sei. Então, a gente está no mesmo barco, tá? Pode ficar à vontade mesmo. Fechou. O Hugo até me perguntou aqui no privado que ele não conseguiu entrar logo no começo. Está perguntando aqui sobre imposto de renda, mas mesmo que ele já tenha falado, o Hugo, ele falou falou um pouco breve. Então já vou mandar a pergunta para você aqui do Hugo com relação a imposto de maneira geral, imposto de renda ou imposto lá, né? Enfim, o que você diz aí sobre a nossa tributação aí? O que a gente deve se preocupar com relação ao imposto? Isso é um ponto
bem relevante, principalmente quando você decide internacionalizar seu patrimônio mesmo, né? Colocar o dinheiro lá fora. Quando eu estou investindo aqui no Brasil, se eu investir num fundo de investimentos aqui no Brasil, independente desse fundo investir lá fora ou no Brasil, o imposto de renda é o mesmo, tá? O imposto de renda, na hora do resgate, ele vai ser debitado ali automaticamente, de acordo com aquele tipo de ativo que está ali dentro daquele fundo. ETF, mesma coisa, IBDR, mesma coisa. Então, aqui no Brasil, segue o mesmo racional da compra de uma ação, da compra de uma renda fixa ou investimento em fundo de investimento brasileiro. Então, aqui não tem muito segredo, tá? Quando você vai lá para fora, a gente precisa dividir em dois pilares. Eu posso investir lá fora como pessoa física, e aí eu vou falar um pouco sobre como é a tributação quando eu invisto como pessoa física, ou eu posso investir como pessoa jurídica, e aí entra num nível de complexidade um pouco maior, que eu não vou me estender muito aqui, mas que é bastante interessante, tá? Quando eu invisto em pessoa física, o que vai acontecer? Eu sou um residente brasileiro, residente fiscal brasileiro. Estou investindo lá fora. Onde eu vou pagar meus impostos? No Brasil. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu pago imposto de renda no Brasil. Eu não pago imposto de renda lá fora. Como que eu vou pagar o imposto de renda aqui no Brasil? Da mesma forma que eu pago quando eu compro uma ação aqui no Brasil. Comprei uma ação lá fora por 10. Quando eu vender essa ação, se eu vendi ela por 12, eu tenho um imposto a se pagar sobre os $2 que eu tive de ganho de capital. Só que qual é a grande questão? Quando eu invisto lá fora, eu tenho dois componentes de valorização. Eu tenho a valorização do ativo, né? A ação se valorizou de 10 para 12, e eu tenho a valorização ou desvalorização do câmbio. Então, eu posso ter um ganho cambial também. Então, qual é a dificuldade, entre aspas, aqui? Eu compro a ação por 10, o dólar estava 3, eu vendo a ação por 12, o dólar estava 4. Qual foi o meu ganho de capital? O meu ganho de capital foi 10 vezes 3, né, que foi o que eu comprei, o dinheiro em real que eu gastei, e o meu ganho de capital, na verdade, foi 12 sobre 4. 12 vezes 4, né, que foi o montante em real que eu recebi lá fora. Então, quando se paga imposto de renda sobre ganho de capital, vou ter que sempre fazer essa conversão para o real. Mas tem um pontinho aqui que é interessante. Quando eu invisto lá fora, eu tenho uma isenção no recolhimento de imposto de renda até R$35 mil por mês. Aqui na Bolsa Brasileira são R$20 mil. Se eu compro uma ação aqui no Brasil e vendo abaixo de R$20 mil naquele mês, mesmo que eu tenha tido ganho de capital, não preciso declarar. Eu preciso declarar, mas eu não preciso pagar o imposto de renda sobre o meu ganho de capital. Lá fora, o processo é o mesmo, só que a isenção lá é um pouco maior, é até R$35 mil. Então, o que eu digo para a pessoa que está começando? Envie o dinheiro para lá, faça suas primeiras compras, tome nota dos valores do que você está comprando, as próprias plataformas já te oferecem relatórios para isso, mas quando for girar a sua carteira, leve em consideração essa questão dos 35 mil. Se eu puder girar minha carteira abaixo desses 35 mil, melhor, porque eu não vou ter o operacional nem o pagamento do imposto de renda. Então, se eu estou com $50 mil lá fora, eu vou me programar para fazer movimentações abaixo de R$35 mil todo mês. Eu não vou ficar girando a minha carteira, comprando e vendendo, fazendo operações de day trade, de swing trade, porque isso vai me gerar uma operacional insuportável. Tá? Então, quando se olha para investimento lá fora na pessoa física, tem que levar isso em consideração. O meu ganho de capital não vem só da valorização do ativo, vem da valorização do dólar em relação ao real também. O contrário também é verdadeiro. Tá? Se houver desvalorização, eu não preciso pagar imposto de renda, mas tem um ponto que eu não consigo também compensar essa minha perda. Tá? Se eu tiver perda lá fora, eu não consigo compensar isso no próximo ganho, como eu faço aqui no Brasil. Tá? Então, isso é o básico do investidor pessoa física.
Qual que é o outro ponto relevante que eu preciso levar em consideração quando eu invisto lá fora? Tá? É a questão da sucessão. Os Estados Unidos ele é muito rígido na tributação para o investidor não residente. Então, se eu sou um investidor com residência fiscal no Brasil e eu faço investimentos nos Estados Unidos, e aqui eu estou focando nos Estados Unidos porque é onde eu opero, tá? Onde eu tenho mais familiaridade, mas Europa são outros 500, mas também segue uma linha de raciocínio semelhante. Tá? Quando eu invisto como pessoa física nos Estados Unidos e eu tenho um patrimônio acima de 60 mil dólares, eu começo a ter um imposto sobre herança, tá? Um imposto de sucessão. Esse imposto de sucessão ele é crescente a partir do momento que meu patrimônio vai ultrapassando 60 mil dólares e ele chega a um percentual, a patamares muito elevados. Então, eu estou falando aqui de 40% a 45% sobre o valor que exceder 60 mil dólares como imposto de herança. Então, se eu tiver ali 300 mil dólares, na hora eu venho a falecer, na hora de transferir isso para os meus herdeiros, eu vou tirar os 60 mil dólares, sobra 240 mil dólares. Sobre esses 240 mil dólares, eu vou pagar um imposto de sucessão muito alto. Tá? E aí vem toda a questão do investimento internacional através de uma pessoa jurídica. Exatamente para eu, primeiro, pagar menos imposto, ter um adiamento do meu momento de pagar imposto e pela questão sucessória também. Tá? Então, eu vou investir no exterior, eu abro uma empresa lá fora e aí, assim, esqueça tudo que a gente passa aqui no Brasil para abrir uma empresa e para manter uma empresa. Tá? Você abre uma empresa lá fora através de um preenchimento de um formulário, uma coisa extremamente simples, com 800 dólares você tem sua empresa aberta, tá? Ela é aberta em 2 dias. É um processo extremamente simples de você abrir uma empresa. Então, você abre essa empresa lá fora, coloca os recursos dentro da empresa e aí a empresa faz o investimento. O que isso traz de benefício? Tá? Primeiro que a empresa ela vai apurar o resultado dela diferente da pessoa física. A pessoa física, tudo que for resultado positivo é lucro. Então, ela tem que pagar imposto de renda. A empresa não. A empresa ela tem os investimentos, ela tem, desses investimentos, ela tem algum tipo de receita que pode vir através do pagamento de dividendos, aluguéis ou ganho de capital. Então, isso passa a ser a receita dela. Depois da receita, ela tem todo o abatimento dos custos e aí, lá embaixo, ela tem a última linha, que é o lucro, e em cima do lucro ela vai pagar imposto. Tá? Pode ser que esse lucro seja negativo e aí eu não pago imposto. Então, você constituir uma empresa nos Estados Unidos te dá a possibilidade de, se bem feita, bem conduzida, você não pagar o imposto porque você não teve lucro, os custos foram maiores do que o lucro que você obteve, ou você postergar o pagamento do imposto. Então, não necessariamente, se eu tenho uma empresa offshore, por exemplo, que é fora dos Estados Unidos, eu vou pagar imposto quando eu faço a operação. Então, se constitui essa empresa, seja para reduzir o nível de imposto, seja para postergar o momento do pagamento do imposto. E aí a questão da sucessão, ela vem quando você constitui uma empresa, quem está fazendo investimento, uma empresa offshore, quem está fazendo investimento é a empresa, não é você. Então, a empresa ela não falece, a empresa ela não morre. Quem morre é um dos acionistas, quem falece é um dos acionistas. Então, a partir do momento que um dos acionistas ele está falecendo, mas quem está fazendo o investimento é a empresa, esse processo de sucessão e a tributação que incide sobre a sucessão ela não acontece, porque não está tendo uma mudança do investidor. Quem está mudando é a composição societária, não a empresa por si só. Então, existem várias formas de você fazer isso. Tá? Existem vários escritórios aqui no Brasil, escritórios de contabilidade, advocacia,
que fazem esse trabalho. É um processo que precisa ser feito junto ao cliente para entender exatamente a necessidade dele. Você pode constituir uma empresa nos Estados Unidos, você pode constituir uma empresa fora dos Estados Unidos, você pode ter uma combinação das duas. Você pode investir em veículos que não estão sediados nos Estados Unidos, estão sediados em outras jurisdições e aí não sofrem as mesmas tributações. Não é o que eu sou especialista, o que eu faço é investimentos, mas acaba que essa parte tributária e sucessória é algo que a gente precisa levar em consideração, faz parte do planejamento de se investir lá fora, como eu mencionei na apresentação. Então, é bem importante que se leve em consideração. Não sei se deu para ficar claro, mas basicamente você pode ir como pessoa física ou pode ir como pessoa jurídica. As duas têm benefícios, tá? Tem formas de você fazer que vai ser bastante eficiente dos dois formatos. A gente tem que entender a necessidade de cada um, o volume de cada um, a complexidade de cada um, para a gente definir qual é o melhor caminho. Maravilha, Thiago. Eu respondi aqui, achou perfeito. Obrigado pela resposta aí. Mas alguém tem alguma dúvida que já está na ponta da língua aí? Senão eu tenho duas aqui que essas para mim eu não gostaria de ir embora sem tê-las bem sanadas aqui, Thiago. Só não vem me perguntar se o dólar vai subir ou o dólar vai cair. a pergunta de $1 milhão, né? Literalmente. Eu só queria continuar, Lucas, antes pegar o gancho aí do imposto de renda e fazer uma pergunta rapidinha. Não sei se a resposta vai ser rápida, mas a pergunta é rapidinha. Para quem está pensando, tipo, quando você comentou dos objetivos lá, olha, depende do seu objetivo. Então, supor que meu objetivo seja morar, tipo, aposentar e morar, seja nos Estados Unidos ou na Europa. Vamos pegar os Estados Unidos, que é onde você tem maior experiência. Nessa questão do imposto de renda. Mesmo assim, eu não sendo um residente do país hoje, mas já pensando em ser residente do país daqui a alguns anos, essa questão do imposto de renda, ela muda ou vai continuar seguindo essa mesma linha para a pessoa física? Eu vou até complementar a pergunta dela com a seguinte questão. Eu preciso voltar o dinheiro para o Brasil e depois usar? Ou eu posso, nesse objetivo dela de ir morar nos Estados Unidos daqui a 20 anos, eu simplesmente, meu dinheiro já está lá, eu só começo a usar lá? Só complementando a pergunta dela aí. Excelente pergunta, excelente complemento também. Enquanto você for, sempre você tem que levar em consideração onde você é residente fiscal, tá? Se eu moro no Brasil, se eu passo a maior parte do ano no Brasil, eu sou residente fiscal brasileiro. Tá? Existem algumas regrinhas, se você passar até 180 dias nos Estados Unidos, você passa a ser residente fiscal americano. Tem umas regrinhas que são muito técnicas, acho que não faz sentido a gente entrar aqui, mas eu moro no Brasil, tenho minha vida aqui, tenho o objetivo de morar fora daqui 10 anos, 15 anos, quando eu me aposentar. Vou lá para a Flórida, vou morar lá em Miami, em Orlando, enfim. É o que é muito comum o brasileiro ter esse tipo de objetivo, né? Então, enquanto eu estiver no Brasil, eu sou residente fiscal brasileiro. O imposto de renda eu vou declarar aqui, não tem necessidade de eu declarar imposto de renda lá fora como pessoa física, eu vou pagar todos os meus impostos aqui e vou continuar declarando imposto de renda no Brasil somente. Mudei para os Estados Unidos. Quando eu mudo para os Estados Unidos de forma definitiva, o que eu faço eu dou saída fiscal do Brasil e dou entrada fiscal nos Estados Unidos. Então, passo a ser um residente fiscal americano. Então, a partir daquele momento, eu vou começar a declarar meus impostos de renda nos Estados Unidos. Tá? Existem inúmeros contadores brasileiros, existem inúmeros sistemas que te ajudam a declarar imposto de renda lá. É uma coisa muito simples, se a sua complexidade for simples, obviamente, né? Se você tem empresa na Europa, se você tem barco, se você tem casa não sei onde, aí é uma declaração mais complexa, você vai precisar de um profissional.
Estou falando aqui do comum, né? Eu sou uma pessoa física, acumulei um patrimônio lá fora, estou indo, meu dinheirinho está lá, agora eu vou usufruir desse dinheiro lá fora. Declaração extremamente simples, muito fácil de ser feita, seja através de um contador brasileiro para todo lado, contador que fala português, sistemas que te ajudam a fazer essa contabilidade, mas eu passo a ser um residente fiscal americano e deixo de declarar no Brasil, tá? É importante isso, eu paro de declarar no Brasil. O importante sempre é você entender que você precisa declarar sempre tudo que você tem, independente de onde ele está. A sua residência fiscal no Brasil, eu vou declarar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho no Brasil, tudo que eu tenho nos Estados Unidos, tudo que eu tenho na Europa. Sempre declare tudo. E quando você for fazer essa migração de residência fiscal, você nunca vai ter nenhuma surpresa, porque se você era residente fiscal brasileiro, você não declara algo que está lá fora. Primeiro que ao longo do tempo isso vai dar problema. Tá? Hoje os bancos centrais se falam, o dinheiro é super rastreável, você não tem mais, não existe mais aquela conversa, pô, eu invisto lá fora para esconder meu dinheiro. Isso não existe mais, acabou. Isso não, nem no que se chamava de paraíso fiscal. Tem uma empresa no paraíso fiscal para investir em outra. Isso é super comum, super eficiente tributariamente e não tem problema algum. Tá? É super, desde que você declare. Então, tenha consciência de que, pô, enquanto eu estiver no Brasil, eu sou residente fiscal brasileiro, enquanto eu estiver nos Estados Unidos, eu sou residente fiscal americano, declaro tudo, independente de onde meu patrimônio estiver. Se eu estiver lá nos Estados Unidos, tiver uma residência que ficou para trás aqui no Brasil, eu vou declarar isso lá nos Estados Unidos. Se eu morar aqui no Brasil, tiver patrimônio lá fora, eu vou declarar isso aqui. Declare tudo, busque uma ajuda de um contador, se for necessário, mas é algo simples. Sobre a sua pergunta, Lucas, muito interessante. Fiz meu pé de meia lá fora, construí meu patrimônio em dólar. Preciso trazer isso para o Brasil para utilizar? Seja aqui no Brasil ou seja para utilizar lá fora? Não. Eu, por exemplo, eu moro entre Brasil e Estados Unidos, né? Eu tenho patrimônio lá fora, eu tenho uma conta bancária lá, eu tenho um cartão de crédito aqui no Brasil. Eu uso o meu cartão de crédito, eu consumo o meu patrimônio lá de fora aqui no Brasil. Nunca trouxe meu dinheiro para cá para usar ele aqui, tá? Sou residente brasileiro, decidi mudar para os Estados Unidos, meu patrimônio está lá. Preciso trazer isso para o Brasil, declarar antes, depois de... Não. O dinheiro está lá, fica lá, nunca vai precisar sair de lá e você usa ele lá da forma que você quiser. Quero trazer para o Brasil para usar aqui. Tudo normal também. Da mesma forma que eu enviei, eu vou trazer ele de volta, pelas mesmas plataformas que eu mencionei durante a apresentação. Plataformas extremamente simples, você entra, coloca os seus dados bancários do Brasil, o dinheiro sai de lá, vem para cá em 2 dias, um dia está aqui no Brasil. Se eu quiser, tá? Você já deve ter percebido que eu sou um pouco apaixonado pelo investimento internacional, então assim, eu não trago nada, meu patrimônio está lá, eu prefiro muito mais manter isso no longo prazo em dólar, em uma moeda mais forte, do que trazer para uma moeda que ainda é muito frágil. Maravilha, maravilha. Não, excelente resposta. Então, eu tenho uma última, que essa vai ser bem rapidinho, mas eu tenho certeza que, apesar de ninguém ter se colocado aí para fazer a pergunta, está todo mundo se perguntando aí, qual que é o valor que você considera que é o mínimo para a gente começar a investir? É R$100, é 1.000, 5.000, 10.000, enfim. Qual que você fala? Cara, com relação à taxa, custo, o ideal é pelo menos... Assim, de novo, você pode investir aqui no Brasil ou pode investir lá fora. Se você vai começar com um valor pequeno, e aí eu estou falando de R$100 mesmo, cara, começa aqui pelo Brasil, começa hoje aqui no Brasil. Você compra... As plataformas estão todas com corretagem zero. Você entra e compra um ETF de bolsa americana por cento e poucos reais. Então começa hoje. Aquele gráfico que eu mostrei, ali eu comprei um ETF que está disponível aqui para todo mundo. O código, você entra na bolsa, como se você estivesse comprando lá Petro 4, Petro 3, você entra lá e bota BOVA 11. Ou tem vários outros ali, tem vários, não, é restrito, mas tem ali opções de small caps, tem investimento do S&P 500, tem uma série ali que você pode começar. Então, assim, valor
mínimo que você comece logo, tá? Uhum. Não dê para começar amanhã. Tem fundos de investimentos hoje que o mínimo para se investir são R$ 100, tá? Alguns fundos de investimentos mais sofisticados são para investidores qualificados. Apesar do mínimo ser baixo, você tem a restrição de ser um investidor qualificado. Agora, quando eu decido investir lá fora, o mínimo está cada vez reduzindo, porque a tecnologia está trazendo para a gente uma facilidade muito grande de enviar o dinheiro e depois de eu tocar esse dinheiro lá fora. Então, com as taxas lá fora também zeradas, os valores são muito pequenos. Assim. O que eu acho que você tem que botar na balança é o seguinte: quanto do meu tempo eu tenho para me dedicar aqui para esse tipo de investimento? Né? O que faz sentido? Eu sou um cara que dedico muito tempo para a minha carteira de investimentos, isso é algo que faz sentido para mim. Eu acho que faz sentido olhar lá para fora, entender a diversidade de oportunidades que você tem lá fora, a quantidade de produtos e serviços que você tem lá, mesmo com pouco, tá? Hoje existem várias corretoras, inclusive corretoras brasileiras, já com braço lá fora, investidores de brasileiros que foram criados lá fora, plataformas americanas. Então, assim, não acho que não vale a pena a gente definir carimbar um número aqui, porque isso talvez até restringiria algumas pessoas de começar, e eu assim, acho que a ideia aqui é a gente incentivar as pessoas a começarem. Vai com pouco, vai estudando, começa com o básico, vai no simples mesmo, vai no mais barato, e daqui a pouco você vai conseguir entender mais a dinâmica e aí botar 80% do patrimônio em dólar vai ser algo tranquilo para você. Maravilha, maravilha. Thiago, muitíssimo obrigado, então. Sua explanação foi maravilhosa, desde da apresentação, a resposta às perguntas aqui. E você já deixou o seu contato aqui no chat, então o pessoal já pode acessar e ver. Essa aula também está sendo gravada, então a gente teve bastante gente que falou que não poderia participar hoje aqui por outros compromissos, mas a gente tem até um histórico da gente enviar o link gravado e às vezes a gente até acha que a pessoa não vai olhar depois, e a hora que a gente vê lá as visualizações, teve bastante gente que foi lá e buscou. Então, mesmo para essas pessoas todas, tá aí o contato e tô falando por você, que tô disponibilizando você por você já, né? Mas enfim, então quero realmente agradecer de coração toda a equipe Ciano aqui, realmente está bem satisfeita com a sua explicação e agora não temos mais desculpa para não começar a investir lá fora, né? Então, é isso aí. Começar hoje. Fechou. Tá bom? Hoje não dá que a bolsa está fechada, mas segunda-feira, tá tudo certo. Tá bom? E contem comigo aí, tanto o time da Ciano, todo mundo, os alunos aí, vamos falando, porque é um tema que a gente precisa desenvolver, a gente precisa demistificar um monte de coisa, tirar o medo das pessoas, e quanto mais educação a gente der, quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais isso avança. Tá bom? Obrigado aí Fechou. pelo convite, obrigado a participação de todo mundo.